Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oric 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao episódio número 142 do podcast Retrópolis, que está sendo mais uma vez um podcast gravado ao vivo e em cores, em Technicolor, via Embratel, em rede nacional, via satélite para todo o Brasil. Brasil! E com 2 vilões especialmente convidados. Na verdade, só para todo o YouTube, né? Mas tudo bem. Mas hoje em dia tá no YouTube, é o que basta para o pessoal estar aparecendo nas social medias, né? Ser divulgado por aí. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Exatamente. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Vamos nos apresentar, gente. Primeiro, a gangue dos usuais. Estou eu aqui com a Carlos Castro. Aqui embaixo está... Eu, Giovanni Nunes. Ali na diagonal está... Eu, César Cardoso. E ali na extrema esquerda está... Eu, Ricardo Pinheiro. Podendo apontar fica mais fácil, né? Um cavalo com o outro, não fica um dente pequeno. E nós temos, desta vez, nossos 2 vilões especialmente convidados. Que estão no meio. Estão no meio. Ó. É pra não fugir. Um daqui, o outro tá ali. Ai, meu Deus. Eu não vou conseguir, eu não consigo fazer essas coisas direito, não. Tem probleminha. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Se apresente. Vamos em ordem alfabética? Bora. Sim, por favor. Em ordem alfabética. Em ordem alfabética, eu sou o Augusto, eu mantive durante muitos anos o BR Linux e é um prazer estar aqui com vocês. E ele também é o responsável por eu fazer parte dessa turma, né? Uma outra história. É verdade. Você tem uma parcela de culpa, né, Augusto? Assumo. Eu sou Osvaldo, eu sou mais conhecido na comunidade como o cara da Python Brasil. Participei por muito tempo da Associação Python Brasil, da Fundação da Associação Python Brasil. Estive envolvido com essa comunidade há bastante tempo, mas eu também tenho uma história no mundo do software livre, open source, e assim, precede o meu envolvimento com o Python, é isso. Então, vamos seguindo, só para... Esse aqui é o nosso episódio sobre aquele sistema operacional velho e ultrapassado, que será um dia substituído pelo Windows NT, o Unix. Algumas pessoas sabem a origem dessa brincadeira, que foi talvez uma das primeiras tretas de internet que eu, o Ricardo e talvez o César junto tenham travado pelas grandes brigas. Primeiro de 1998, 99, essa treta. Nossa. Acho que 97. É por aí. Então, antes de seguir adiante, né, 3 importantes comentários. O primeiro é que a gente vai passar um pouquinho do nosso ponto flutuante de corte, porque vamos precisar tratar de alguns assuntos que aconteceram um pouco depois, só para nos fechar o contexto, né, não ficar nem nada com ponta solta. E esse é o nosso episódio da origem a séries, como vários assuntos que a gente trata aqui, então significa que teremos outros episódios sobre este assunto, ou seja, vai vir Linux, vai vir BSD, vai vir whatever, então aguardem. E por último, a meta é acabar hoje, então só vamos falar de Unixes. Inclusive tem até meme aí. Inclusive, não esquecendo, aí é o caso que a gente não tá acostumado, que a gente só faz áudio, não fica fazendo videozinho por aí. Então lembrar nossos ouvintes que a gente tá nos ouvindo, dá o like, dá aí no sininho. Nós estamos com o nosso canal tem 1.363 pessoas inscritas. Nós agradecemos a todos que assistem e ouvem o nosso podcast a partir do nosso canal. Então, para vocês dar o joinha lá, comentem, ou vocês já sabem como é que é. Né? A gente não é bom nessas coisas, mas a gente tem que pedir de vez em quando, né? É o padrão da internet, né? Assina, liga o sininho e manda nudes. Duas dessas 3 opções. O nudes a gente dispensa. Então vamos falar dos Unix, né? Vamos falar desse operacional. Todo mundo tem uma história, a gente estava conversando antes em off as histórias sobre Unix. O meu primeiro contato com Unix foi na faculdade, usando uma estação de trabalho da Intergraph, que tinha no laboratório de matemática aplicada do Instituto de Matemática do FRJ. E a primeira coisa que eu aprendi, os comandos que eu aprendi antes do LS foi o PS e o Kill. E tinha uma conta do curso de C, aí todo mundo levava a conta do curso de C e ficava um querendo matar o processo do outro.
outro. Aí eu falo sempre que eu aprendi, eu falo pros meus alunos, quando eu dou aula hoje em dia de Linux, servidores, PSQ foi a primeira coisa que eu aprendi Linux, antes do LS. Mas por que, professor? Eu queria derrubar um dos outros. Vocês acham que é só vocês que querem fazer esse tipo de brincadeira? Vocês acham que eu não fazia isso também? Vocês acham que vocês inventaram isso? Sabe de nada, inocente. Também todo mundo usava a mesma coisa que o usuário, era muita inocência, né? Mas era um curso de C, pra aprender C, que tava tendo no laboratório. Eu era calouro, tava entrando lá, não aprendi C naquele curso, eu aprendi depois. Esqueci quase tudo. Ah, mas eu tenho o livro do Kerning e do Hit aqui, tá? Eu peguei da biblioteca da escola, estavam pra jogar fora. É, exatamente, igualzinho. Nós temos. E a gente tava aprendendo, e aí foi uma coisa que a gente aprendeu na época, e aí ficava um querendo derrubar contra eu, Rogério, Fernando, que era da turma da época, a outra gangue de idiotas com o qual eu andava, aí ficava a gente mandando, derrubando o processo do outro lá, aprendendo. Foi o meu primeiro contato com Unix, depois teve 386 BSD, e a gente vai comentando depois. Uma curiosidade, tinha comentado antes, né, que o Xenix foi muito popular no Brasil. A minha irmã chegou a fazer, eu não sei que curso ela fez, o curso meteu um pouco de Xenix na história, então ela chegou a ter uma apostila de Xenix, os comandos básicos do sistema operacional e tudo mais. Uau! Sim. Mas a gente está muito adiante na história. Vamos ver como é que vamos voltar pro princípio dos tempos, onde havia o caos, né? E era caos mesmo, que lá pelos anos 50, os computadores não conversavam entre si. Não havia compatibilidade nem no número de bits num byte, que dirá, até entre modelos do mesmo fabricante já se precisava conversão, então sistemas de fabricantes diferentes, padronização não existia, não fazia parte do vocabulário. Se eu me lembro bem, eu pesquisei isso para fazer um material de uma disciplina da escola, byte foi padronizado em 58. A gente teve uma conversa sobre isso há algum tempo atrás, não foi? A gente fez post sobre isso, bom. Acho que foi em 1958 que botou que o byte, a significado é a dupla binária. Eu que postei sobre isso recentemente no Twitter, que o Juan deve estar lembrando, que... Foi no Mastodon, tirei do Mastodon. Foi no Mastodon. É isso, exatamente. Foi esse cara aí, o autor do livro que o Oswaldo está segurando, era o gestor do projeto do IBM System 360. 360, isso. E ali ele levantou o que era melhor ou pior de ter o byte de 7 bits, de 8 bits ou de várias outras alternativas que existiam na época, e aí ele concluiu que o melhor era fazer 8 bits, porque inclusive isso serviria de argumento para expandir a tabela ASCII, que até então era só de 7 bits, não tinha minúsculas, não tinha um monte de coisa, e aí ele fez uma tabela ASCII de 8 bits também. Como uma das coisas mais tradicionais que nós temos na computação, que é a disputa, é o VI versus MX, é o sistema versus outro, Unix versus NT, isso também era uma disputa entre duas escolas. Tinha uma escola mais acadêmica, científica, que preferia que o byte tivesse 7 bits. E tinha a galera do business, da IBM, que defendia que deveria ter 8 bits. E aí ganhou a disputa o 8 bits, esse cara que bateu o martelo. No momento que ele teve que definir, ele seguiu o que o chefe dele preferia. Temos o nosso primeiro comentário. O Felipe César de Castro Antunes diz: Que diabo é isso? Discord. Tá aparecendo um problema de codificação de bits. Provavelmente, se colocar isso em 7 bits, o negócio vem. Ele cifrou, ele usou uma chave de criptografia simétrica, usou um DES ali. Uma curiosidade, esse negócio de 7 vezes 8 bits depois se replicou no mundo das telecomunicações, em que o pessoal nos Estados Unidos queria adotar, eu acho que ela era a MILAU, a lei MID, letra grega, e os europeus, ou a EILAU, que é a letra A. A letra A, o E europeu era de 8 bits. Por quê? Já estavam digitalizando a rede. Vamos ficar logo com byte para não ter dor de cabeça. Os americanos já queriam ficar no mundo. Deve ser aquele pessoal que perdeu a briga do byte com a IBM. Mas independente do tamanho do byte, mesmo que todo mundo usasse o mesmo tamanho de byte, temas operacionais continuavam sendo limitados, criados especificamente para equipamento de rodar. Quando havia atualização, ele não podia ser mais usado. Precisa fazer reengenharia, recodificação de um monte de coisa. E para tentar contornar esse problema, a Bell, a General... Só um minutinho, Juan. Eu não tenho nada agora exatamente qual foi onde. O sistema operacional não foi inventado pelo fabricante de computador. O sistema operacional dos IBM foi inventado, acho que, pelo pessoal da Ford, que fazia a operação da máquina. Eles começaram a separar um monte de ferramentas utilitárias para eles poderem permanecerem sãos no horário de trabalho. Depois ele pegou esse conjunto e passou a distribuir também. Faz sentido, no mesmo lugar de onde veio o conceito de produção em massa. Acho apropriado isso. Bom, enquanto isso, fora do mundo IBM, essas três empresas, ou melhor, essas duas empresas e o MIT se juntaram em 1965, ótimo ano que eu nasci. Meu Deus.
para criar um sistema operacional de tempo compartilhado, time sharing, experimental, para rodar nos mainframes da GE. Eles chamaram de Multiplexed Information and Computer Service, MULTIX. O MULTIX introduziu diversas inovações, como por exemplo essa, né, do tempo compartilhado, mas tinha problema, tanto problema que a Bell, frustrado com os que a coisa estava tomando, resolveu discretamente saltar fora do barco. Saída pela esquerda! Só uma coisa, mandar um abraço pro Augusto Bafa, nosso ouvinte, tá lá, presente. Boa tarde, pessoal, boa tarde, Bafa. Antes da Bell deixar o projeto... Ei, Juan, só um detalhe, eu acho que primeiro eles inventaram a sigla e depois inventaram o sistema operacional, né? Muito possível, muito possível. Porque o nome não quer dizer muita coisa mesmo, não. Agora tem umas figurinhas carimbadas aí nesse grupo de engenheiros da Bell, né? Ken Thompson e Dennis Ritchie, e mais dois que eu não conheço. O Doug McIlroy eu lembro do nome, Joe Osana que eu não lembro. Osana nas alturas. Ah, meu Deus. Então, eles foram os últimos caras que a Bell mandou assim, volta pra cá. Não tinha home office naquela época. Uma das curiosidades assim, ele deu ido meio chateado, né? Pô, estamos fazendo um troço aqui meio legal, mas poderia fazer melhor. De repente a gente pode fazer melhor, mais sofisticado. Nós temos a tecnologia igual a do homem de $6 milhões. Quando vocês falaram que não tinha home office naquela época, eu acho que tinha sim, porque tanto de coisa que esse povo fez, eu acho que o home deles era o Office. Ah, sim, era Office Home. Não. Imagina vocês na história um sistema operacional, uma linguagem de programação mais usada pela sociedade até hoje, tudo isso nesse espaço de tempo, 2 caras só, com aqueles computadores daquela época. Na história do Unix tem esse ponto aí que o Oswaldo trouxe. Teve um período de 1 mês, eu não sei se é a esposa do Dennis Ritchie ou do Ken Thompson, foi passar 1 mês com a família, levando o bebê que os familiares ainda não tinham conhecido na costa oposta dos Estados Unidos. E nesse período de 1 mês, ele alocou 1 semana para cada coisa. Em 1 semana ele fez a Shell, na outra semana... E isso é, de fato, é a história que ele conta. Ele pegou 30 dias, alocou aí 1 semana para cada coisa, 2 para gerenciamento, e ali nasceu quase que a base do Unix versão 2, se não me engano. Não era nem o Work from Home, né, que é o termo que os americanos usam para home office, era Home for Work. Pelo menos não foi POG, né, que ele fez, né? Não, isso não foi. Quase a Extreme Go Horse. Eu não sei se eu posso concordar muito com isso, porque se você ler a primeira edição do livro da linguagem em C, você consegue ver bastante possibilidade de exploits de segurança ali naquele código usado como exemplo. Então, assim... mas ninguém se importava com isso em 1960 e qualquer coisa. O importante era funcionar e isso eles garantiram. Não tinha hacker na época. O resto é história e tem o diagrama aí que a gente pode botar também e acabou o episódio, né? Não tem mais o que falar. E acabou o programa, acabou. O diagrama esse aqui. Isso é tudo que a gente vai falar hoje. Ou quase. Quase tudo. Socorro. Mais ou menos a parte rosinha. É como disse o Bafa, colocou aqui qual era a segurança da época. Era para entrar no CPD terminal. Era física, né? Era alguém verificar se você tinha autorização, se você era aluno, se você era funcionário. Vocês eram do tempo que não podia entrar com comida no CPD? Nem comida, nem bebida? Eu sou do tempo atual, que a gente não deixa o aluno entrar nem com garrafa d'água. Não pode nem entrar com água pra beber no laboratório. Aí os alunos, professor, não, bebe mais copo longe do computador. Hoje em dia a gente não deixa. Mas eu lembro disso aí, eu não podia entrar. Não. Hoje em dia a gente barra lá na escola. O certo é barrar. Eu que acabo muitas vezes lembrando, manter o copo longe. Não quero ver o teclado banhado em água, não, tá? Não, o certo é barrar. Se você entra em qualquer data center moderno, com a quantidade de coisas que tem ali dentro, quantidade de energia, quantidade de computador, quantidade de tudo, a chance de alguém jogar águas onde devia é muito grande. Eu conheço a história de um pesquisador extremamente frustrado com o código dele que não estava funcionando e queria adentrar o CPD segurando um ímã gigante. Era na época do Core Memory, para zerar as memórias da máquina, de raiva. E a equipe do CPD segurando ele. Não fui eu quando tava fazendo a minha tese, não. Eu vou te contar. A minha tese era por aí. Mas, gente, vamos voltar que tem coisa pra caramba. Sim. O pessoal da Bell perdeu o acesso ao BIM da GE. Óbvio, né? Saíram do projeto. E detalhe, $75 o custo de CPU, tá? Acho que era dia ou hora, não sei. Era caro. E isso, o Ken Thompson estava brincando de fazer lá o jogo, o Space Travel dele no Multics. Eu vou fazer meu próprio parque
parque temático com jogos e prostitutas. Na verdade, esqueça o parque. Ou seja, a grande motivação foi sentindo que eu não quero perder o joguinho, então eu vou fazer meu próprio sistema operacional. Coisas importantes depois, primeiros, né? Muitos anos depois, um certo cidadão fez um sistema operacional que ele começou a fazer um emulador de terminal, né? Acabou fazendo um núcleo de um sistema operacional, que a gente conhece, né? Então, questões relevantes, né? Mas seguindo aí, né, a equipe lá dos 5 sujeitos não tinha mais o mainframe da GE, que era uma máquina cara pra caramba, e conseguiram arrumar um PDP-7 que estava sem uso na Bell Labs. E era a máquina que eles tinham pra brincar. Que era bem mais em conta, né? Pelo menos era só deles. Mas é charmoso o design dele, né? Vou dizer pra você, concordo contigo, Augusto. É bacana, é bonito, assim, é charmoso ele. Pra quem tá vendo, o computador é só a parte azul, tá? A mesinha ainda faz parte dele, mas a da de fita e impressora não é da DEC, né? É externa, é de outra, é periférico. Aquela tela circular ali no meio do painel central é onde eles jogavam o Space Travel. A Space War, provavelmente. Não, o Travel, depois que ele foi portado, claro. Sim. Esse nós estamos em algum momento de 69, né? E nessa máquina aí, o Thompson, Rich e também o Red Cadden, que foi adicionado ao projeto, implementaram um sistema hierárquico de arquivos, o conceito de processo, o dispositivo sendo arquivos, o interpretador de comandos, a shell, né? E alguns utilitários. Isso num período de um mês, assim, e tudo imitando, meio parecido ao multi que se fala mais ou menos assim, e mais ou menos em um mês eles fizeram um sistema operacional sem nome. É interessante aí que eles começaram pelo sistema de arquivos. Eles fizeram um sistema de arquivos, eles usavam já esse sistema de arquivos sem mais nada, sem linguagem, sem shell, e eles já usavam aquilo, inclusive, na tentativa de rodar o Space Travel. E a partir de um sistema de arquivos que eles usavam sem nada, eles foram criando um universo ao redor do sistema de arquivos. Tudo ao contrário do que hoje a gente imaginaria, né? A gente pensa que começaria por uma shell e um compilador, né? Mas não, é completamente invertido, porque naquela época era assim, as coisas ainda não existiam, né? Estavam sendo criadas como quem cria um universo. E compilador passou longe, né? Porque durante várias versões ele ainda ia ser feito em assembly. O C só surgiu na versão 3. Antes disso, ele criou um compilador dentro desse sistema para criar a linguagem... A linguagem B? A linguagem B, mas antes disso teve uma outra linguagem chamada TMG. Não, isso aqui é mais interessante ainda, mas antes disso eles usavam também ainda um mainframe da GE para fazer o bootstrap, ou seja, não tinha tecnicamente devia ter um kernel, né? O boot era feito para um outro computador. E aí sim, o Douglas Mackerel, ele, segundo a entrevista, é um cara muito inteligente, ele resolveu fazer o portal TMG, que era uma linguagem para gerar linguagens, que é de Transmogrifier TMG, e só conta o seguinte, o cara simplesmente pegou uma folha de papel e começou a escrever um interpretador de TMG em TMG. Depois que ele acabou de fazer isso, ele pegou outra folha de papel e foi literalmente compilando o interpretador de TMG em TMG que ele escreveu em assembly de PDP. Ele fez a primeira aplicação desse tal sistema operacional sem nome que via seu Unix. Meu Deus! Jesus! Meu Deus. Dessa vez todos os infernos saiu a linguagem dele. Só uma coisinha, eu tô tentando colocar algumas imagens pra quem tá vendo pelo vídeo. Por exemplo, essa foto que eu tô vendo aqui é o Dennis Rich, à direita. Eu creio que não consegui pegar, mas acho que foi quando ele ganhou o prêmio Turing, não me lembro. E ao lado é o Douglas Mackerel. Não, o Turing ele ganhou na década de 80. Eu não lembro, mas ele faleceu, o cara faleceu, é um parênteses, né, falar, mas ele faleceu na mesma semana do Steve Jobs. Nossa. Aí todo mundo chorando a morte do Steve Jobs, eu fiz uma turma de Linux na faculdade e fazer um minuto de silêncio, por causa do Dennis Rich. Eu lembro disso. Também lembro. Ele foi vítima da síndrome de Farmer Fawcett. Eu falei pra turma, se esse homem tivesse trabalhado, não existiria Steve Jobs, não tinha nada. Se nós trabalhamos com Linux hoje em dia, se muita gente programa em C, deve ser o trabalho desse homem. Então eu queria pedir agora um minuto de silêncio. E fiz a turma toda não entendendo, todo mundo calado. Eu falei, vamos fazer um minuto de silêncio e reverência à memória dele. Pegar as origens do macOS que salvou a Apple na volta do Steve Jobs, ele veio por causa do sistema operacional, que era o Next Step, né? Que era baseado no BSD, usava o kernel BSD e Unix. Era um Unix. Mas a gente nem chegou lá ainda. Isso, vamos lá. Vamos estar chegando. Então, a gente tá agora falando da questão da linguagem B de besta. Mas tem o lance do ABCPL também, não? Eu acho que a B, ela é baseada na BCPL. A B é baseada na BCPL. Meus alunos, quando contam essa história, alguns perguntam, professor, BCPL depois foi B, não era o B baseou o BCPL nela? Eu entendo entender, não, é programador, é Unix. Os caras têm... A B suplementa um quarto da
da BCPL. Aí a BCPL, depois no Rio de Janeiro, a gente correu de ter a CCPL, né? Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane. Quem não entendeu a piada, CCPL era uma cooperativa de produção de leite, muito popular nos anos 70, até os anos 90 tinha CCPL. Eu não resisti, eu admito. Não é só o Juan que faz piada cretina, não, então eu nem faço uns. Então vamos lá, eles fizeram o sistema profissional, o sistema profissional não tinha nome, não tinha nem apoio da Bell, tecnicamente a Bell não estava nem sabendo o que eles ficaram fazendo no último mês. E para arrumar um nome, né, ver esse nome tiozão aqui, por base do Kernighan, eles resolveram chamar de Uniplexed Information and Computing Service, já que o sistema profissional que eles tinham feito não tinha multitarefa, né, então de multi que virou Unix. E o próprio Kernighan fala que assim, eu não lembro direito quando é que a gente parou de falar Unix e para falar Unix. It's a Unix system. I know this. Um detalhe do nome também, ele é mais de tiozão ainda, porque ele era tiozão do pavê, porque era uma brincadeira que o Multics tinha capacidade de multi-usuário, multiprocessamento e tal, e deles era capado, né? Então por isso que o Unix, que é Unix, é o jeito certo de pronunciar, né? É o Unix. Eles acabaram tirando o CS do final e colocando o X justamente para poder o nome passar nas aprovações internas lá da Bell. Mais uma vez o nome surgindo da sigla. Sim, exatamente. E aí ainda eles, depois, tarde demais, acharam que o certo seria ter chamado de Unix com só o U maiúsculo e todo o restante minúsculo, porque não é uma sigla. Mas quando eles perceberam isso, já era tarde demais e já era, oficialmente era Unix maiúsculo. É que nem o Linux queria chamar o sistema dele de FreakX, né? Todo mundo chamava de Linux. Dane-se, ficou aí que se exploda. Não, foi o cara que era de mim, do FTP, falou, se eu vou colocar online, eu vou chamar de Linux. Aliás, o FTP onde ele hospedava foi o primeiro FTP que, 1 ano ou 2 depois, hospedou o primeiro repositório de MSX na internet. O mesmo servidor, lá da Funet. Até hoje a comunidade fala, você MSX fala, usa FTP. Pô, a Funet, lembra? Funet, lembro. Eu batalhei na campanha pra gente arrumou um espaço lá pra hospedar arquivo. Foi tipo 2 anos depois, no mesmo lugar. Mas é que eles tinham falado, né? A questão do agora virou o Unix, mas o problema é que eles queriam portar esse sistema, rodar esse sistema numa máquina melhor, né? Acho que eles já estavam querendo jogar pra um PDP-11, não era? PDP-7 tinha 4K, então eles queriam uma máquina mais parruda. E nesse meio tempo a Bell resolveu ver alguma utilidade, né, nesse bichinho feito por diversão pelo pessoal. Eles precisavam de um processador de texto para redigir pedidos de patente. Então eles, ao mesmo tempo que eles portaram o Unix e o PDP-7 e o PDP-11, escreveram em Assembly, claro, que na época só escrevia coisas em Assembly, uma ferramenta de formatação de texto chamada ROF, que depois virou TROF e pessoas atualmente conhecem como GROF, e na verdade eu não usei nenhuma delas. Eu vou explicar o GROF, do projeto GNU, ele tem um manual feito em PIFO, tem na web também, e lá ele conta a história especificamente da linhagem histórica desses utilitários. Eu passei, nessas minhas navegações aleatórias na internet, eu passei por isso recentemente, e é interessante que remete a uma época que eu trabalhei numa gráfica e tinha uma máquina de composite, que era tipo um terminal que imprimia coisas, a margarida, e aí você trocava as margaridas desse negócio com fontes diferentes. E você escrevia numa linguagem que me parecia muito com essa do ROF, e depois eu descobri que era ela mesma. Então, basicamente, você dá .th para dizer que era head, e aí aquilo usava a fonte e tal. A máquina de composite era uma impressora, ela vinha imprimindo, de repente ela parava, bipava, para você trocar a margarida para outra fonte. E aí ela continuava imprimindo daquele ponto. Então, por isso que essa linguagem, ela é meio sequencial. Você diz, troca a fonte para negrito, troca a fonte para normal, e assim por diante. Essa linguagem. E eles usavam isso, provavelmente, para imprimir as patentes aí, para ser enviado. Que é uma linguagem de formatação de texto, né? Negrito, itálico, parágrafo, itens, acho que até tabela. Invertido. É um LaTeX de LaTeX. Exato. Quase um pré-LaTeX. O David Knut que fica... O Knut, ele criou o TeX porque o sistema equivalente que ele usava para fazer os livros dele foi descontinuado. LaTeX, que já foi criação
Do Leslie Lamport. Leslie Lamport, verdade. Eu acho que é interessante também a gente destacar pro nosso público que é das gerações mais novas, quando a gente fala que foi criado um processador de texto, e todos nós aqui hoje conhecemos processador de texto como aquilo que, por exemplo, o Word faz, né? Não é nada disso. Se a gente olhar a listagem dos comandos que tinha nas primeiras versões de Unix, a gente vai ver o que era processador de texto visualizado na época. Um utilitário para formatar tabela, um utilitário para formatar fórmulas matemáticas, etc. Isso, assim, ao longo da década seguinte, começou a ser colocado em linguagens. Antes era que um programinha no Shell fazia a parte de tabela, outro programinha fazia as linhas pararem na coluna 60 ou na coluna 80, formatar parágrafo e tal. Então, assim, era uma série de vários programas que, a partir da versão 3 do Unix, podiam ser montados como pipe, né? Então, eles, em sequência, formatavam um documento do jeito que a pessoa queria. Uma das capacidades que esse ROF tinha, que eu li no manual lá, contando a história, era justamente a capacidade de chamar outros utilitários para gerar tabelas, aí tinha outro utilitário para a parte de diagrama e assim por diante. Era como você botar crase dentro de um shell bash, né? Pra chamar uma... E só para complementar, da época que eu trabalhei em gráfica, já não tinha mais isso, mas tinha os equipamentos lá na gráfica que eu trabalhava, aposentados, guardados num campo lá. Eles basicamente imprimiam os textos todos, depois recortavam aquilo, montavam com um pestap manual, com cola, o papelzinho sobre papel, montava a diagramação e o layout completo daquilo, vinham com uma câmera fotográfica, fotografava aquilo para gerar o fotolito, a impressão final. Aí gravava a chapa e rodava em processo offset. Então é assim... Basicamente qualquer revista que a gente lia lá pelos anos 80 era feita desse jeito. Era feito desse jeito. Revistas e livros. Exato, também. E aí essa ferramenta fazia só a parte de texto. Então, fonte maior, fonte menor, era tudo às vezes o processo manual, fotografia, ampliação e tal. Bom, estamos em 1970, o sistema operacional já tem nome, ele já roda no seu segundo computador, que é o PDP-11, ele já faz coisas úteis, aí ele vai aumentando. O PDP-11, aliás, esse carinha que tá aqui do lado, olha que coisa bonitinha. Esse é preto, mas tá vermelho em cima. Não é tão charmoso quanto o 7, mas é legal essa fita cassete gigante de lado ali no painel da esquerda. Já dizia. É duplo deck, ela tem duas. E já combina com o boné do Giovanni. Já dizia o Tannenbaum, nunca duvide da largura de pana de uma picape cheia de fita de 9mm. Aí, ó. Verdade. Eu vou aproveitar para interromper. É nesse PDP-11 aí que surgiu, hoje a gente usa, né, tem o diretório bin, o SR bin, e outro, tem o bin espalhado, né, local bin, etc. E tem todo um monte de convenções, né, aqui nesse aqui a gente bota o que precisa pro boot, nesse aqui é o que a gente mesmo instalou, esse aqui é o que só exige ser rodado pelo root. E isso são tudo convenções que vieram depois. A razão de eles terem sido criados assim originalmente é que o disco inicial desse PDP-11 era pequeno, e coube os utilitários que já tinha no bin naquela versão que estava rodando quando foi instalado. Mas não coube mais, eles compraram outro disco, daí criaram o SR, e dentro do SR fizeram um segundo bin e foram colocando mais coisa lá, local. Então, assim, e o Unix é cheio desse tipo de história, né? Tem retrofit de explicação para as coisas que nasceram de uma necessidade bem prática ali, cotidiana deles. Sim. Inclusive, essa unidade ela tem 2 drives de 8 polegadas, é bem capaz de ser o root e o seu SR. Possível. Essas discussões que o Augusto trouxe aí ficaram bem evidentes no começo dos anos 2000, quando tinha muita gente usando Linux e eles definiram criar um padrão PHS, File Hierarchy System. Então se juntou Red Hat, IBM, Oracle, uma galera para falar assim, gente, vamos pôr um pouco de ordem nisso daqui. E aí altas tretas rolaram lá sobre o que vai no USR bin, ou o que vai no bin, por que tem esse nome, gente com propostas bem altamente incompatíveis e tal. Hoje em dia quem cuida dessa Linux Foundation, no caso do Linux, é a Linux Foundation, mas acho que pega para o Unix em geral. Eu acho que a última versão é de 2004 do documento que define, não sei. Eu botei isso no material para os alunos. Eu lembro que eu coloquei a primeira aula que eu dou sempre de sistemas operacionais, quando a gente começa a sistemas operacionais abertos, eu tiro uma aula, a primeira aula é história do Unix, e até chegar no Linux, isso aqui é que eu falo para eles. Vocês têm que conhecer a história. E pá, eu sou suspeito, né? 12 anos fazendo podcast sobre história da computação.
situação, né? Eu sou suspeito do assunto. Vocês têm que Na conhecer. Conectiva, eu tinha 2 colegas que trabalharam nessas discussões aí, participaram desses fóruns. Um era o Guilherme Mânica e o outro era o Rudá Moura. Participaram, eles se envolveram nessas pendengas aí. Nesses quebra-pau, né? Como é muito comum nas comunidades Unix, né? Os quebra-pau que tem, né? E a raiz de tudo estava num disco pequeno demais. Exato. No disquete, na verdade, né? Naquela época. Ele era nem HD. Naquela época todos os discos eram pequenos demais. Até o maior disco que existia no mundo ainda era pequeno demais. Pequeno em termos de capacidade, que em termos de tamanho era grande pra caramba. Com certeza. Uma coisa que apareceu nessa época foram as famosas manpage, novembro de 1971. Só uma observação, até hoje as manpages, mesmo as dos Linux modernos, são escritas, não originalmente, mas elas passam pelo Groff, por essa linguagem, antes de virarem manpages de verdade. O man, o utilitário man, ele renderiza esses comandos raw na tela. Eu falo para meus alunos, olha, vocês têm que ler a página manual, a manpage é muito útil você descobrir e tirar dúvida. Mas se você esperar aprender com elas, desiste. A didática é uma bosta. Eu aprendi coisas com manpage. Eu aprendi algo com manpage. Sabe o que eu aprendi com manpage? Alck. Eu aprendi Alck. O maluco é brabo. Juan, você não é normal. A gente já sabia disso. Não precisa disso. Mas a manpage do Alck é diferente, né? Ela não tá no mesmo nível das outras, assim, ela é um livro. Ela é ótima. Eu li em 1993, estava dando suporte para o Station da DEC, um processador IP, sistema Ultrix. Não sei se alguém já chegou a ver um. Ai, que maravilha. Então, eu só me dei conta mais recentemente de uma coisa que eu já tinha visto antigamente. Lembra que antes da gente começar a gravar, eu estava falando sobre eu levar uma caixa de manuais Xenix para casa e as páginas desses manuais, eles tinham exatamente o mesmo formato que as manpages no vídeo, no terminal tem. Elas eram páginas de manuais impressas mesmo. Esse mesmo ROP utilitário era usado para imprimir os manuais. Essa da DEC também, isso. Que eu narrei que aconteceu com aquela Station da DEC, que eu aprendi a adaptar, tinha uma fileira assim, de manuais da prateleira, tudo com aqueles de furo, né? Aqueles encadernação com 3 furos, e era tudo impressão das manpages, com fonte monospassada, fonte Courrier, né? Sim. E eu aprendi lendo. E tinha uma parte pequena daquelas manpages, tinha 5 metros de manual naquela coisa. Algumas, as manpages das coisas mais básicas, estavam realmente no computador, mas a maioria não. Sim. Justamente porque os discos não eram infinitos. E uma das outras coisas que tem é que as manpages têm números também, né? Man 7, você pode dizer. Sim. Esse número é o número do volume do qual livro estava. Então, o primeiro livro era guia do usuário. Então, Man 1, os comandos de usuário. O manual 2 era para desenvolvedores. O 3, que na verdade... O 2 era assistencial, o 3 era bibliotecas, o 5 era formato de arquivos e tem outros aí que eu então, não... quando você faz 6 jogos... Isso. Então, tudo está relacionado ainda ao jeito com que eles imprimiam manuais em papel para os Unix originais, entendeu? E eu só me dei conta disso, já era anos 90, metade dos anos 90 ali, quando eu tive contato com isso. Mas só hoje eu sei a história. Por exemplo, vai no Linux, se você escrever manprintf, ele vai te dar o manual da rotina em C de biblioteca que está no livro 3, que é o padrão. Se você escrever man espaço 1 espaço printf, ele vai te dar o printf que é aqui do Bash. Do Bash, verdade. Aliás, só um comentário que eu tinha colocado ali do Renan Pinheiro, nosso ouvinte, botou aprender Alck com manpage, coragem. Era o que tinha. Onde está a informação? Ali, vou ler. Eu aprendi no informativo da HP Brasil, uma revista trimestral, e teve um artigo sobre o Alck, e foi lá que eu aprendi pela primeira vez. No livro do Brooks, ele fala que toda a consistência do sistema operacional OS 360 derivava do manual. Então eles escreviam manuais primeiro e só depois eles iriam implementar aquilo que o sistema operacional propriamente dito. Então acho que era o jeito que eles faziam naquela época, era o manual é a parte importante, como usar, como fazer, como tal. Então eles definiam isso tudo primeiro e só depois eles codificavam. Faz todo sentido. Lembra, sabe o que? TDD. Eu vou definir os testes.
isso define o que a função tem que fazer, né? É mais ou menos a mesma coisa, só que é um TDD em papel. E aí você para pra pensar, não é a melhor forma de você ensinar alguém a usar algo. Então, por isso que aprender algo pelas manpages pode não ser a atividade mais prazerosa do mundo, mas o fato é que lá é que tá a verdade das coisas. O que tá lá é o que vale. Não me passa um dia no trabalho sem que eu tenha que dar alguma coisa pelo menos 3 vezes. Não existe. Não existe. Eu falava lá na escola, quando deu aula de Shell, agora tem outro professor pegando Shell Script, eu falava assim, você que tá trabalhando com Shell, uma vez na vida, leia a página do manual do baixo. É libertador. Pelo menos uma vez na vida, leia. É que nem licença de Windows. Uma vez, leia pra saber o que você tá se comprometendo. É a mesma coisa, leia a página do manual do baixo. Pelo menos uma vez na vida. Aí eu claro que eu li. Tem uma curiosidade que a gente comentou aqui da estrutura da manpage. A estrutura da manpage basicamente era assim, né? Era o comando, a sintaxe comando, o que tem disponível, detalhes sobre a utilização, bugs conhecidos, que é a parte mais divertida, tipo, são tão conhecidos que eu nem consertei, vou deixar lá. E a forma de contactar os autores. Isso, inclusive, é a tradição padrão da manpage, até hoje. Só fazer um comentário rapidinho, só mandar um abraço pro Guilherme Mitchell, secretário de Cultura de Retrópolis. Queria matar o ensaio pra ficar assistindo, mas não posso dar o migué porque o pessoal sabe que eu tô aqui. Boa live, pessoal, assisto depois. Um abraço, eu já gostei desse pessoal, que eles sabem da existência do Retrópolis. Isso por si só já é um ponto positivo. A minha saudação ao teu pessoal, Guilherme. Roda o quadro aí, Simone. Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gasta nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet hoje em dia. Então, pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá ou de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação pelo PagBank, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, contribua pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja no menu superior do nosso site e adquirir no Mercado Livre ou no Shopee algum dos itens que vendemos: camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de amigos e videogames e o livro do MS-DOS revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site, abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links, que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum microclássico que precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de link de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade. E você estará nos ajudando a manter a Cidade dos Clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço. Acorda, Simone! Mas vamos seguindo aí, gente. Tem assunto ainda. Mas conforme o departamento da Bell começaram a comprar PDP-11, eles começaram, inclusive, a optar por instalar o Unix da própria Bell, ao invés de instalar o sistema operacional que a DEC mandava, acho que em fita, em disquete, sei lá, um cartão perfurado. Que mandava. Era VMS na época? Não, VMS. Eu acho que era RT11. É VAX, só no VAX que veio VMS. PDP tinha um monte de sistema operacional, dependia do dia de semana. Eu acho que deixa eu puxar na Wikipedia. Então, com essa página aberta, agora é um pouco, mas eu acho que usar aqui. O primeiro sistema operacional do PDP-11 era o DOS-11, né? O DEC BET-11. E provavelmente devia ser esse, porque o RT-11 é de 1973. Né? RT-11 não é um clone desse sistema operacional que o tal do Eletrônica BK usa? Usava um troço desse, e se eu não estou enganado, os clones soviéticos usavam aquele sistema operacional com nome erótico, né? Esse aqui. O foto.
Não sabe. Gente, o Oswaldo e o Augusto Campos devem estar se perguntando que porra é essa, né? A gente está falando de um bicho chamado Eletrônica BK. Já ouviram falar? Não. Ele é um clone do PDP-11, só que feito em formato de microcomputador, computador doméstico para escolas, feito na União Soviética, em 1984. Eletrônica era da Alemanha Oriental. Esses dias eu me da Alemanha Oriental do Z80 pra mandar de presente pro Rudar. Ele faz coleção de Z80s. Aí eu mandei pra ele lá. Ele disse que tá funcionando. Olha, botar no MS pra ver o que acontece. Eu tenho um Rubicon da Alemanha que acho que tem os 80 dele, mas eu não é pra você, porque ele já tá reservado. E se eu insinuar que eu vou oferecer ele pra outra pessoa, o Franklin vai vir aqui, vai aparecer e vocês vão ver ele me cobrindo de porrada. Bem capaz. Mas aí chegamos no Version 4 Unix. E no ano que a gente pode dizer que, em tese, é o ano que o Unix veio oficialmente ao mundo. Olha, as câmeras de vocês têm diferença de cor. Não é que o do Juan é a primeira edição e o do Ricardo é a segunda edição. Sexta? Essa é a reimpressão da primeira edição. O teu fala sobre Kernighan Enrich C e o do Ricardo é a tradução do ANSI C. Juan, deixa eu ver só o centro da parte inferior da capa. Olha, Edisa. Obrigado. Esse aqui é 90. A do Ricardo é C ANSI e a do Juan é C KR. 86 da impressão 89. Se vocês olharem a câmera na borda, era da biblioteca da escola. Iam se desfazer desse livro, jogar fora. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu olhei assim. Quê? Virei bibliotecário, vocês vão jogar fora? Vão, não é meu. Não, é meu, separa que eu quero. Aí ele foi outro dia lá, passou na sala, ó, Ricardo, teu livro tá aqui, reservado meu pai. Obrigado. A Edisa é uma das fabricantes de Super Minis. Sim. Vamos voltar à programação normal. Na versão 4, o Unix foi reescrito já, e finalmente com o C. Vamos lembrar que o C foi introduzido na versão 2 e aquela simbiose que o Unix foi feito em C e o C foi feito para o Unix. Aí já não era mais totalmente assembly, né? Aí eles limitaram o assembly apenas algumas partes do sistema, partes mais relacionadas ao hardware, bootstrap, essas coisas assim, coisas mais específicas que eles limitaram, e aí o sistema ficou mais fácil, menos dificilmente portável. Mais facilmente portável, vocês estão sendo gentis, né? O autor está sendo gentil. A versão 4 ainda é... Versão 4 é horrorosa. A versão 4, a versão 4, ela ainda tinha muita dependência do hardware do PNP, muita coisa que era feita especificamente para o hardware do PNP-11. Então, assim, tinha muita água para passar embaixo da ponte até eles conseguirem ter uma versão que efetivamente poderiam chamar de interplataforma. O primeiro porte para a plataforma levou 5 anos para acontecer, né? Levou 5 anos para poder chegar ao ponto que dá para portar para uma outra plataforma sem muito esforço, um mínimo de esforço. Detalhe, até esse momento o Unix praticamente viveu na incubadora, né? Ele foi formalmente apresentado ao mundo no Simpósio sobre Princípios de Sistemas Operacionais de 1973, apresentado pelo Rich e pelo Thompson, num artigo que foi publicado na revista da ACM, na Association of Computer Machine. Não é a Associação Cristã de Moço, não é o YMCA, não, tá? Eu botei aí do lado um print do artigo, não tem um PDF do artigo, é facilmente vocês encontrarem na internet para baixar. Vai ter um link no show notes. Aliás, o curioso é que esse artigo ele tem uma errata logo no começo, que o ano tá errado. Ele está dentro da 7.4. Tinha um artigo até curto, né? 6 páginas. 2 colunas. 6 páginas, 2 colunas, em letra tamanho 5. Curtinho. Sucinto. Parece as provas que eu aplico pros alunos. Eles têm visão melhor do que a minha. Eu faço a prova também microscópica, para poder caber tudo numa página só. Aconteceu um dilema aqui, porque o Unix foi apresentado ao mundo, as pessoas ficaram interessadas, queriam comprar, mas a Bell estava sofrendo um processo antitrust desde 1956, tanto ela quanto a subsidiária. Não, o Juan não estava sofrendo, não. O processo foi da AT&T. A AT&T sofreu um processo antes, e em 56 assinou um acordo, hoje em dia seria um TAC, não termos de ajustamento de conduta. É verdade, o processo terminou em 56. Proibindo a AT&T de entrar em qualquer outro setor da economia que não fosse telefonia. Então eles não poderiam, por exemplo, fazer computador, eles não poderiam vender sistema operacional, eles não poderiam, sei lá, abrir loja de donut. Eles estavam proibidos pelo acordo que eles fizeram com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, eles não podiam vender. Estavam proibidos. O primeiro processo que a AT&T sofreu foi em 1913. Catando minhas anotações aqui, da material para os alunos, 1913 foi o primeiro processo antitrust que a AT&T sofreu. A lei que rege
dos Estados Unidos é o Sherman Act, que é de 1890. A lei que rege no Brasil é a Lei 8884 de 1994. Foi ali a primeira. O processo começou em 74. Um novo processo, quando a T&T, que eles acham por 8 anos, começou em 74. Mas ainda havia uma maneira legal deles licenciarem para empresas, sem violar o acordo. Basicamente eles não podiam ficar falando para todo mundo, né? Licenciar não é vender, né? Era um conceito diferente. Não ofertar no mercado aberto. Era por baixo dos panos. Era boca a boca. Então, basicamente, que não podiam vender, mas eles nada impedia de distribuir o custo da mídia mais o frete para quem pedisse. Estou fornecendo esse é um preço aqui, já que eu não posso vender. Se você quiser, faz o seguinte: você paga aí o custo aí das fitas de 8 polegadas, mais o envio pela USPS e pronto. Não você paga aí um Guaraná e eu te mando a fita. Não peça suporte, peça nada, não fala, a gente não sabe que vendeu pra vocês. Se você perguntarem, a gente vai negar. Não, mas não vendeu. Não vendeu. A empresa não vendia Unix. Ela não podia Ela distribuía pra quem pedisse. A autorização pro laboratório pela área interna lá da Bell era que podia distribuir, né, licenciar, não podia anunciar, não podia prestar suporte, e se fosse variar a licença ou fazer nova versão tal, tinha que passar pelo jurídico. Quando eu conto, eu falo, não, basicamente, toma e não pergunte a gente. Tá com dúvida? O problema é seu, te vira. Por isso que tinha um grupo de usuários, né? Eles encostavam o carro na garagem do shopping depois do expediente terminar e abriam o porta-malas. Tá bom, é verdade, sim, eu acho só. Suporte. Esse esquema meio cinza, né, escuso, saiu a versão 5, ainda mesmo em 1973, que foi licenciada para destinos educacionais. 2 anos depois saiu a versão 6, que era licenciada por empresas ao custo de $20 mil da época, que dá mais de 100 mil Bidens atualmente. E apesar da raridade de usuários comerciais, a versão 6 foi a mais utilizada até o início da década de 80. Qualquer um podia comprar a licença. Ela era bem restritiva. Você recebia a cópia do fonte em C, em assembly também, né, que era enquanto estava funcionando só para PDP-11, e uma edição de um livro chamado Um Comentário no Sistema Operacional Unix, de John Lives. Temos link para ele, esse livro é de acesso no Archive. Ele tá no Internet Archive. Não é muito facinho de achar, não, porque tem várias edições e tal, então achar a do cara mesmo é um pouco mais trabalhoso, mas no archive.org. Mas essa foi escaneada pelo BitSavers, né? Então, sim. Provavelmente deve ser a coisa mais próxima de canônico na internet que existe. Esse é o cara. Depois a gente vai colocar o link em post, né? Vai ter no show notes. Beleza. E esse é o livro que tem aquele comentário famoso, né? Que no finalzinho lá, você não é obrigado a saber isso. Ou você não vai entender isso, posso ser. Ô, cara burro! Você não vai entender, né? Você não é obrigado a entender essas 3 linhas. Que ainda são quase inteligíveis. Eu assisti um vídeo na internet esses dias explicando esse comentário. O cara foi buscar a origem do comentário. Ele falou que era um bug específico no hardware. E o autor desse comentário colocou esse comentário aí pra dizer que, cara, essa parte aqui é pra fazer um workaround num hardware defeituoso e você não precisa entender. Não vai cair na prova. Não vai cair na prova, exato. Essa longevidade da edição 6, a gente vai ver ainda aqui, né? Mas é porque essa versão 6 foi onde nasceu todo o negócio com a Universidade de Berkeley, né? O BSD e tal. A versão 6 e esses anos que ela ficou viva licenciada foi porque, na verdade, ela tava vivendo transplantada, né? Garoto, eu vou pra Califórnia. Augusto, tem uma relação essas versões 5, versões 6 com a gente falar, por exemplo, que os init scripts são formato System File? Tem dessa ou não? System File é outra história. Ah, tá. Então não tem a ver com as versões. Não é o System File, não. Tá. Estamos quase chegando nesse ponto, mas assim, só lembrando que em 7.4 já começou o primeiro grupo de usuários, já que a T&T não dava suporte, e ponto. Então, assim, vamos juntar a galera pra ficar tirando dúvida. Quais os encontros de usuário MSX? Aconteceu em 7.4, né, em Nova York. Em 7.5, literalmente a recém-criada ARPA, né, Advanced Research Project Agency, ela documentou os benefícios de você usar Unix. A ARPA é mais antiga, cara. A ARPA é dos anos 50. Então a DARPA, né?
Era DARPA, depois mudou o nome pra ARPA, recentemente, coisa de uns 20 anos, voltou pra DARPA. Ela existe até hoje, a agência. É a primeira do Unix em RFC, 681. O grupo de usuários chamou Usenix, porque inicialmente eles chamavam alguma coisa com Unix no nome, daí alguém teve a dúvida se eles tinham ou não o direito de usar o Unix no nome, e resolveram, não, então vamos parar de usar, a gente agora é Usenix. Essa confusão aí era antiga, hein? Pode usar Unix, não pode usar Unix. Nessa época, o outro lado da equação era a T&T Bell, né? Hoje são outros. E entra todo tipo de legislação, né? Trademark, copyright, porque eles liberaram coisas como livros publicados e é uma maçaroca de legislação aí pra... Aliás, hein, César, vamos deixar a RFC 681 disponível no link. E o principal, ela tá toda em caixa alta, mas isso não quer dizer que o cara da ARPA tava gritando, gente. Provavelmente ele estava usando ainda era difícil encontrar. Não tinha letra minúscula na época. Era difícil encontrar letra minúscula nas coisas. O UFC é de 14 de maio de 75. Aí começa a bagunça das versões, né? A partir daí, chegando daí, a ARPA, que é o RFC, aí começa o samba do crioulo. Pois é. O que acontece? Eles não tinham uma noção de release. O desenvolvimento era contínuo. A noção era desenvolvimento contínuo. Então, as versões do Unix eram determinadas pelas edições da Manpage. Como eles faziam rolling release não funciona. Faz outra. Continua deploy, continua delivery, tudo junto. Acho que só para outro dia, né? Porque rolling release essa funciona na teoria. E o que acontecia, como não tinha essa noção de versão, tinha que ficar descobrindo na edição da Manpage qual era a versão que você estava rodando. E além disso, os desenvolvedores distribuíam patches para os usuários sem que os advogados da AT&T ficassem sabendo. Isso é grande chance de ter acontecido literalmente no porta-malas do carro numa madrugada. Tem essa história contada nesse livro aqui, né? O Rich, né, quando foi passar um ano sabático lá na Berkeley, ele levou uma fita com 50 patches, os mais importantes que não estavam na versão 6. E ele deixou na mesa de um cara e falou assim, vou dar uma volto aqui daqui umas 2 horas, aqui tem 50 patches importantíssimos que não podem ninguém ver. Sei. E aí, essa fita de patches, ao longo da vida da versão 6, que foi longa, foi sendo copiada de universidade em universidade, de grupo de usuário em grupo de usuário, para fazer aquilo que a gente acabou conhecendo como os BSDs, né? Os BSDs nasceram também da versão 6 e dessa fita específica com 50 patches. Isso também aconteceu, mas não por conta dele, né? Com o Microsoft Basic do Altair, que ela levou num evento um monte de fitinha de papel para demonstração do Basic, alguém pegou uma fitinha lá, foi para um quarto de hotel onde alguém tinha uma leitura de fita, o cara copiou a fita e devolveu. E foi o início da pirataria do Microsoft Basic. Quem nunca foi numa convenção com uma copiadora de fita de papel, né? É coisa normal, gente. Normal. E tivemos o primeiro xerife da história da informática, né? Que foi a famosa carta aos robistas. Assim, super fácil acontecendo. Isso não tem nenhum problema. Você deixa a fita propositalmente em cima de uma mesa, manda ninguém comprar, essas coisas todas. E, enfim. Post-it dizendo qual é a importância dela. Eu aviso, vou copiar. E no final das contas, tanto a versão 5 como a versão 6 faziam referência a uma cacetada de versões que, fora da Bell Labs, versões internas, versões externas. O primeiro Linux comercial foi a S1 da Interactive Systems Corporation. Pipe pra lá, pipe pra cá. No final das contas, são de, versão 5 e versão 6 era um troço meio a gosto do freguês. Dependia fundamentalmente... Era um número racional entre 5 e 6. Por aí. Real. Podia ser um número irracional. Uma raiz quadrada maluca ali, perdida. E dependendo da quantidade de patches, era um número irracional, sim. Dependendo que foi um 5 que era mais 6 ou um 6 que era mais 5. Eu vou aderir aí ao que o César trouxe, porque tinha desenvolvimento ativo a partir de bases de código diferentes do que constituiria a versão corrente, tanto na Bell, quanto na Berkeley, quanto em universidades da Oceania, da Europa e da Ásia. Cada uma com sua base de código com seus patches, e eles trocavam os patches entre si. Então imagina, né? Não importa se tinha o mesmo número de versão, era base de
de códigos completamente diferentes. E cada um dava um jeito de compatibilizar os patches ali na sua versão corrente. Isso foi mais legal porque em 77 a Bell Labs comprou o Interdata 832. O Interdata era um computador, provavelmente se perdeu em algum momento da história, e ele foi escolhido para ser o primeiro sistema a ter um porte oficial da Bell Labs do Unix e, portanto, conseguir definitivamente livrar o Unix de toda a bagagem específica dos PDP-11. Com isso, poder ser botado em todos os lugares. E aí, além disso, um grupo da universidade, assim, simultâneo, né, do outro lado do mundo, né, Down Under, um grupo da Universidade de Wollongong portou o Unix para o Interdata 732, que era imagino que era uma versão mais simples, né, sei lá, um nível abaixo do 832. Mais barato, importante, né? Tudo na Austrália era mais caro, enfim. E esse era educacional e o outro era corporativo, né? E não satisfeito com isso, em Princeton, o Unix foi portado para rodar como um sistema operacional convidado dentro do VM370, o que significaria que o Unix rodava dentro do System 370 da IBM. Virtualização. Uma referência para a Universidade de Wollongong fica em Nova Gales do Sul, Austrália. Sydney. Deve ter sido perto de Sydney. Essa história de Wollongong é interessante porque a Bell queria fazer o port pro Interdata dela, né? E ficava pensando, mas será que dá? Será que não dá? Parecia assim que a arquitetura não queria receber aquele software específico. De repente ela foi avisada de que estudantes de graduação da Universidade de Wollongong estavam fazendo esse port, que ela não tinha dúvida se era possível ou não e já estava rodando. Então ela na dúvida e os graduandos não quiseram nem saber, portaram e funcionou. Avisaram depois. Aquele negócio que você quer fazer, então tem um moleque que já fizeram. Não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? É o bom da juventude. Nessa época tinha uma escola de ensino médio que também recebeu o Unix, nessas licenciar quase grátis, e ela tinha discos que eram muito antigos e não tinha driver, e daí os alunos ali, ensino médio, ensino técnico, fizeram drivers que eram considerados impossíveis a ter, arquiteturas impossíveis, feito por aluno menor de idade. Ainda em PDP-11. Eu vou mandar essa em sala de aula. E vocês estão reclamando aí, fazendo negócio, brigando com o comando ainda. Olha lá. Eu vou te passar a lambida, hein? Pega essa marcação de tempo no vídeo e toca esse vídeo pra ele, viu? Vou botar pra eles. Eles já estão com medo. O que acontece? A gente trabalha lá na escola com máquina virtual, cada aluno tem sua máquina de servidores internos pra trabalhar. Eu já avisei, vai sair Debian novo, vocês vão migrar o Debian. Ih, professor, mas vai dar pau, né? Vocês vão atualizar, vão fazer atualização. Vocês estão com medo de atualizar Debian? Porra, os garotos do ensino médio, anos atrás, muito antes de vocês, fizeram o driver. Vou botar essa pra eles. Ouvir. Estou com medo de migrar um Debian. Ah, não. Por favor. Por que não tem? E qual o próximo computador para o qual o Unix salta? O VAX, 1978, versão 7 do Unix. E aí chegamos aos 32 bits. Que era o Unix 32V. E é bom e importante lembrar do Unix 32V e lembrar desse ano. 78. O ano que não terminou. E tem também um port do Unix pro LS11. O LS11 era basicamente o PDP-11 na chip, tá? Então, assim, não devia ter tanto desafio. Nem tanto foi a mesma coisa que os soviéticos da eletrônica fizeram. Também. Mas aí tem que também lembrar uma coisa. Como os VAX eram os sucessores naturais da linha PDP, fazia sentido você portar oficialmente. Embora tanto o Interdata 832 como o 732 eram mini computadores de 32 bits. Não era nenhum desconhecido. A AT&T já tinha passado para uma plataforma de 32 bits. Mas enfim, aqui isso aqui não estou falando de LSO. E aqui vamos lembrar que o primeiro sistema operacional Unix-like chamava-se Idris, da Whitesmiths. Foi lançado em... Não é o Idris Elba. Programa com informação, aqui tem informação. Foi lançado foi lançado em 79 para PDP-11 e era baseado na versão 6. Enfim, como está do universo, na época baseado na versão 6. E o Idris chegou a ter versão para Atari ST, para Intel 8086 e para Mac. E aqui eu vou dar uma parada, porque tem uma definição importante que a gente vai precisar daqui, em algum momento daqui para frente, que são do que a gente chama de sistema Unix-like, né? Ou Unix com uma estrelinha no lugar do I, ou estrelinha Nix. São sistemas operacionais que se comportam como Unix, porém não atendem os requisitos para serem certificados em alguma das versões da Single Unix Specification
Certification. Ou que não foram submetidos para serem certificados. Ou que não foram submetidos para serem certificados. Quando eu deixei no comentário, eu achei uma referência no GitHub. Um cidadão, ele achou alguns disquetes antigos com Idrix instalado da versão para PC, para 88.6, versão 2.37. Criou uma máquina virtual no VirtualBox, subiu a bagulhada tudo e também jogou no GitHub. Então, se alguém tiver curiosidade, eu botei no nosso chat, quiser dar uma olhadinha, baixar lá a sua máquina virtual. Ele fez uma máquina com ele rodando junto com o MS-DOS 6.2, rodando no QEMU. E tem uma máquina virtual para rodar no VirtualBox também. Eu vou botar na pauta para não esquecer de botar no post. Sim, tem uns 2 anos que ele fez isso. Então, dá o teu recado aí. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as besteiras e eventualmente vídeos. Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram também publicamos imagens, textos e eventualmente vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras fontes. Não deixe de assinar, comentar, ligar os sininhos e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Aí finalmente a gente chega em Berkeley, né? Sim. Voltamos no tempo da nossa narrativa para chegar em Berkeley. Olha, tem tantos branches nessa narrativa que não tem como ficar consistente seguindo a ordem cronológica. A gente tem que ir e voltar a toda. É o diagrama que a gente mostrou no começo, né? Lá em 7.4, né? O Bob Fabre, que estava lá no simpósio da IMCA, da SM, ele... Só pra ver o diagrama aí do lado, tá? Nossa, os caras assustados. Olha o diagrama aí do lado. Ele tava lá, ele ficou sabendo desse tal de Unix e pediu pra Berkeley, pra Universidade de Califórnia, campo de Berkeley, adquirir, fazer o licenciamento necessário pra rodar aqui no PDP 1145, que acabamos de comprar pra rodar esse cara. Porém, como acontece nas universidades, rolou um problema de orçamento e o pessoal da ciência da computação teve que ficar compartilhando o PDP 11 com o pessoal de matemática e de estatística. E esses dois caras, chatos como sempre, estavam rodando o tal da STS da DEC. Então só podia rodar por 8 horas. Pior de rodar o Unix na madrugada, né? Que não tinha horário fixo, era 8 horas. Não tinha. Só que variava qual era o slot. Dependendo dos matemáticos. Tá vendo? Olha o Dual Boot em ação. Mas no ano seguinte eles deram um jeito, eles arrumaram um PDP 1170 que eles compraram com a verba de um projeto um tal de Ingres. Ingres era um banco de dados, né? Eu lembro de falar dele alguns anos atrás. Ele atualmente ele é o Postgres, ele deixou descendente, atualmente é o PostgreSQL, ele era ali. É o Post Ingres, né? É o banco de dados do elefantinho, né? Isso. Um dos melhores softwares já produzidos pela raça humana. Eu gosto dele, eu gosto mais do MySQL MariaDB, mas eu já trabalhei com Postgres no penúltimo emprego. Tem coisas boas para falar sobre, tem algumas chatices também, mas esse não é um podcast para reclamar de coisa. Exato. Bom, a gente estava falando do pessoal, então assim, e no ano de 75, o Ken Thompson se tornou professor visitante da Universidade da Califórnia, no campus de Berkeley, e aí ele foi vou instalar, vou dar uma forcinha lá, né, por exemplo, vou instalar uma cópia da versão 6 e vamos portar um Pascalzinho pra ele aqui. Foi nessa chegada dele que ele levou a fita com 50 patches, largou em cima da mesa de uma pessoa que ele sabia que ia fazer os... foi almoçar por 3 horas. Isso. Com a pessoa que sabia usar o de fita. Isso. E aí entra na história mais 2 caras conhecidos da história, o Chuck Haley e o Bill Joy, que eram estudantes de graduação na época. Eles pegaram o trabalho do Thompson, começaram a dar umas melhorias, deram um tapinha aqui e ali pra dar uma arrumada, uma melhorada, e eles resolveram criar um editorzinho de textos, o X. Bill Joy é o criador do VI, tá? Mas a gente não vai falar de VI aqui, a gente não quer inflamar os espíritos de algum. É interessante dessa gênese do X que assim, o Unix nessa época já tinha um editor de texto, só que não era absolutamente não visual. E era o Ed, né? Linha. Isso, exatamente, era o Ed. Aí o Bill Joy olhou aquilo, ele já sabia alguma coisa de interface com o usuário e pensou, mas isso aqui tá péssimo, né? Vamos fazer uma coisa que o usuário consegue visualizar. E ele foi lá, fez, funcionou, e ele foi mostrar pro Ken Thompson, né? Olha aqui meu avanço dele. E o Ken Thompson falou, lá na Bell, o pessoal falava de fazer um DCI, mas quem é que precisa olhar pro estado da o cara, ele rasgou completamente o princípio da coisa, né? A gente quer editar sem ver o que está fazendo. O Bill Joy ali quase desistiu, mas ele resolveu mostrar para mais uma pessoa que também não achou que era prático, mas essa pessoa depois voltou para ele na semana seguinte já com patches para ele, né? Então aí ele se animou e
E essa história acaba chegando lá no VI, mas o só de raiva, eu vou fazer o VI agora, vocês vão ver. Tem uma side notes com curiosidades dessa época, desse assunto editor. O editor se chamava ED, certo? E aí ele tinha comandos, você operava ele através de comandos. Então o comando para substituir era S, o comando para procurar alguma coisa num documento todo era o G. Então você dava esse tipo de comando para ele. Por isso que a gente tem um utilitário de linha de comando hoje que se chama SED, que ele é o String Ed. Ele aplica os comandos do Ed num string de dados. Esse é o SED. E a outra coisa que é interessante é que o comando para você buscar por um texto dentro de um documento era o G, você dava G para procurar no global, barra, uma expressão regular, RE, barra, e P, onde ele encontrou. É GREP, grep. É o comando grep, que busca alguma coisa, um texto dentro de um documento. Ele é um comando do ED, aquele editor de texto que eles usavam. Duas curiosidadezinhas aí, que às vezes não é todo mundo que sabe, que conhece. Eu não conheço. Eu não sabia. E bem. Tô vendo que eu vou ter que botar meus alunos pra assistir a nossa live depois. Pra fazer a avaliação, já que eles estão... É o episódio, é mais fácil. Não, vai ter que assistir o vídeo. Ah, tá. Mas seguindo aí, né, outras universidades também começaram a se interessar pelo aquele monte de código que Berkeley estava fazendo e começaram a pedir. E por 77 o Bill Joy começou a montar uma coletânea que em 78, através do Computer System Research Group, começou a distribuir a tal da Berkeley Software Distribution, ou BSD. Não era o sistema operacional, era uma coleção de aplicativos utilitários para Unix. Era um bom papete. Isso, era um bom papete. Totalmente atualizado. O primeiro deles era basicamente só o Pascal. A versão 1 BSD, né, ela completava a versão C, você tinha que instalar a versão C da TT e depois podia aplicar essa atualização. Curiosidade, porque a gente não vai falar muito mais sobre BSD, vamos ficar para um outro episódio, faz exatamente 15 dias, foi dia 28 de abril, 15 dias não, menos ainda, foi uma semana, foi dia 28 agora, saiu uma atualização para o 2.11 BSD, que saiu originalmente em 79, uma contribuição da comunidade. Só agora. Só agora. O Bill Joy, nessa época, ele era estudante de doutorado, e o doutorado dele não era fazer o BSD, mas aí nas horas vagas, ele distribuía os 50 patches, aqueles que foram esquecidos em cima da mesa, distribuía o BSD, atendia essas pessoas que queriam cópia, né, do mundo inteiro, mandava e atualizava a documentação. Então, assim, ele é um desses caras que falou no começo que a vida dele era o trabalho dele era a vida, ele não tinha nem hora do almoço, nem de dormir. Aí, depois disso, ele ainda fundou a Sun, né? Fundou a Sun, fez o VI. Só de curiosidade, as atualizações são no Telnet D, atualizações em algum patch do Makefile de um jogo e no código-fonte, tá? Não é binário, não. Basicamente isso. E é interessante também que se era um Makefile, era uma coisa bem recente. O Make surgiu lá na versão 6. Era uma coisa, quando foi lançado esse BSD aí, era recentíssimo ter Make. Esse patch aqui, né, o 481, ele é de 28 de abril. O patch anterior é dia 14 de abril de 2023. Uma foto atual do Bill Joy. Não parece ter muita Joy, não. Não, tá meio sem Joy aqui. Ele gastou o Joy na Joy Ventude dele. Ai. Boa. Adoro piada ruim. Os comandos do modo obrigado interativo do VI. Por ter criado as condições para entrar com essa turma, porque perto desse povo eu sou normal e pouco cretino. Caramba. É o que o Rogério sempre fala pra mim. Vira pra mim e fala: Tio, tá vendo? Nós somos normais. Eu falei: normal em que referencial? Nós somos normais, tá vendo? Nós somos normais. Quem quiser ver fotos esquisitas do Bill Joy, joga no Google Images e vai ver fotos piores do que essa que eu botei. E agora chegamos na década de 80. Louco dos anos 80, né? Nos 80 teve de tudo. Vamos lembrar que nos anos 70 a AT&T licenciava o Unix a um custo quase nominal, o que significava que quando começaram os anos 80 tinha um monte de gente que usava no ambiente escolar, no ambiente de pesquisa, ambiente de trabalho, etc e tal. Usava esses caras todos. O que significava que na primeira metade da década você tinha Unix e Unix-like disponíveis para pelo menos 16 processadores e distribuídos por cerca de 60 fornecedores. O que significava que existia um mercado para o Unix como um sistema operacional universal. Não era oficialmente suportado pelos fabricantes, mas sempre tinha uma versãozinha de Unix disponível por aí, né? Quer dizer, tinha exceção, né?
Brotou aí. Vai ser uma exceção. As duas, na verdade, a DEC e a IBM suportavam os Unix como alternativas aos sistemas operacionais proprietários, tanto do PDP-11 como sei lá do que a IBM rodava naquele momento. Era no 370 mesmo. Enfim, era um 370, o S400, sei lá qual era o nome naquele momento. E aí muita gente achava, não, cara, era fácil suportar, a DEC tá suportando, a IBM tá suportando, que eram os dois grandes, né? Então, não, vai ser o sistema operacional padrão da indústria, né? Isso. Vai todo mundo usar Unix. Vem aí, meteram o ano do Unix na indústria, né? Vai ser um pouco antes do ano do podcast no Brasil. E o ano do Linux no desktop. Sim. Então, beleza, estamos aqui falando de alta computação, mini computadores, mainframes, escambau A4. Quando começou a revolução dos microcomputadores, cadê o Unix para eles? Em 1980 saiu a primeira versão da Unix Systems, que lançou a versão do Unix para o famigerado Zilog Z8000. Vale lembrar, gente, Onyx Systems, né? Unix Systems. Onyx é um O. É um typo. Onyx Systems. Não é fabricante de videogame, é fabricante de videogame com Y. E aí chegamos a 81. 81 é um ano importante porque a AT&T lançou o Unix System 3, System 3, se você for falar no inglês aí, castiço, né? Baseado na version 7 e no PWB Unix, que era o Unix interno que a Bell Labs usava. E o mais importante, ela permitiu que quem licenciasse dela pudesse vender sublicenças, desde que elas custassem menos de $100. Né? 81 hoje em dia dá quase uns $300. Tá por aí. O que significava que a AT&T já via o Unix como um produto, ela não podia vender, mas nada impedisse que ela visse como um produto vendável. E aí vem a resposta para aquela pergunta do Oswaldo lá de antes, sobre se aqueles números de versão são os do System 5 que a gente conhece até hoje, né? Já conectei agora. Esse System Tree que acabou aí de ser apresentado é a numeração do produto comercial Unix. O System 5 é dessa numeração aí. Aqueles números que tá vendo, version 6, version 5, etc., são o Research Unix, é o Unix de desenvolvimento para pesquisa. Também da Bell Labs, né? Mas outra numeração, e a numeração desse outro é dado pela versão da série de manuais. Tá bom. Augusto, impressão minha, né, nesse momento a TIT resolve tomar as rédeas do Unix e ele não é mais uma coisa só exclusivamente da subsidiária. Ali ela estava tentando, né? Mas ela foi atropelada logo depois pela continuidade da questão jurídica da coisa. Então, assim, essa tentativa a gente não viu frutificar, né? Eles tentaram dar um migué pra vender o negócio, e aí o pessoal falou assim, gente, a gente tá vendo que esse migué, vocês estão tentando vender um negócio que vocês não podem vender. Mas esse migué vai acabar logo, né? Esse tal de Unix aqui, ele tem disquinho pra ligar? Dá pra fazer ligação com o Unix? Se não dá pra fazer ligação, você não pode vender. Não, mas a gente não tá vendendo. Não vendeu o System 3, ela licenciou. Licenciar, ela podia licenciar à vontade, vender não podia vender. Tanto é que você recebia a licença e você recebia o fonte, porque o problema era seu. Licenciei. Você que se vire pra rodar. E você ganhava inteiramente grátis um livro para te ajudar a tirar dúvidas. Beleza. O que significava o seguinte, como o licenciado podia vender sublicença, o mais famoso dos sublicenciados do System 3 foi a Microsoft, que portou o Unix System 3 para processadores 8086, na verdade a SCO, né? A Microsoft pagou a SCO Santa Cruz Operation para portar e lançou o Xenix. Foi talvez o mais famoso do System 3, talvez o último que sobrou. Em certo momento chegou a pensar na ideia de usar o Xenix. A gente já contou essa história em algum lugar. Até comentou há pouco tempo, tem um documentário no YouTube de meia hora contando a história do Xenix. Tem algum lugar aí, depois vocês acham. A gente falou num repórter retro recente. Mas o mais importante de 83 foi o seguinte: a AT&T estava sendo alvo de um segundo processo antitrust, né? Começou em 74, seguiu até 83. 83 que saiu, na verdade não foi o Departamento de Justiça, foi a Justiça mesmo, que esse processo foi judicial, foi judicializado pelo Departamento de Justiça e foi resolvido por um juiz e não por acordo fora da corte. Igual o 56, né?
O que aconteceu em 83? A AT&T foi dividida, ou seja, o monopólio foi rompido, as Baby Bells, e a AT&T, que se tornou basicamente uma empresa de longa distância, ela não podia mais ter telefonia local, ela foi liberada da proibição de 56 de vender qualquer outra coisa que não fosse telefonia. Então ela podia fazer casa de chá, podia fazer cafeteria e podia vender sistema operacional. Isso, a casa de chá AT&T. Ali sim foi covardia. Nossa senhora. Ela podia vender sistema operacional e logo depois ela lançou o famigerado System 5. Aí pronto, chegamos ao System 5. E aí começou a porradaria na justiça, né? Porque que era dono do quê, né? Não, mas antes tem que falar do que é o System 5. Sim. Até porque o System 5 era uma tentativa de corrigir uma limitação. Não era confusão, mas assim, foi um ponto aquele ponto que parou tudo, porque a AT&T ainda licenciava as versões anteriores do Unix, embora ninguém quisesse, né? Se você podia ter o System 3, por que você ia procurar, sei lá, a versão 4 ou versão 5? Talvez a versão 6 alguém ainda licenciava. E isso foi um ponto ali de parada. A partir de agora a gente só conversa System 5. Unificou todas as 588 milhões de versões internas, pegou emprestado da BSD o editor VI e o Curses. Aí, César, eu queria só interromper em prol de quem está em casa. Pegou emprestado nesse momento o VI e o Curses, né? Que não estavam ainda no Unix da AT&T. Mas, ali, aquele momento de o Unix 6 estar nas universidades, sendo pesquisa do mundo inteiro, assim, foi um momento de muita polinização cruzada, assim, né? A abelha dos patches ia da flor de um para a flor do outro. E, assim, o Research Unix versão 7, que acabou dando origem também ao System 5 aí, né? Ele incorpora muito código-fonte que veio da Berkeley e que também estava nos BSDs, mas era da Berkeley e que veio lá de Wollongong, veio da Europa, né? Então, assim, a AT&T não era só, assim, quem mandava código para esse pessoal. Ela recebia os patches e incorporava o produto. Tava tudo ali. Era uma mistura grande e que tinha pouco, inclusive, governança de autoria. Mas quando eu falo que pegou emprestado, é nesse sentido, do tipo, ali explicitamente, produtos que foram programas, não patches, que surgiram no BSD e foram incorporadas ao System 5. É diferente dos patches que estavam rodando ali o tempo todo. Escutando essa história que eu não conhecia muito bem, assim, do jeito que tá soando, é que eu não sei os termos, como esse licenciamento era feito, quais os termos em que eles foram feitos, mas me parece até uma apropriação indébita aí da AT&T com código-fonte produzido fora dali. Assim, licença era o tipo de coisa, beleza, depois a gente conversa. Exato. Licença? O que era licença? Ninguém sabia o que era isso. E de comer ou de passar no cabelo? E trabalhinho de corno deve ter sido esse, né? De consolidar esse monte de coisa para lançar esse System 5. Imagina a trabalheira que não dá. E sem bit, né? Imagina que é uma trabalheira de engenharia, é um trabalho de engenharia com advogados do lado, na tua orelha. Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui só se você fizer desse jeito, não assado. Deve ter sido. Mas só que agora que eu vi um estímulo para isso, porque agora podia ser produto, podia vender. Podia ganhar muito dinheiro, né? Até então eles driblavam o advogado, né? Tipo, a fita de código. Assim, os advogados até estavam lá, mas porque provavelmente foram eles que disseram, você pode licenciar, entrega o código-fonte, você não está vendendo. Você está dando uma licença para esse produto intelectual seu. Não é uma venda. Tanto é que a AT&T não vendia caixinha para vender. E não dava suporte. Era quase um fair use, né? No final, ela retroalimentava o sistema dela com a contribuição dos outros. Em tese, estava tudo bem. Só que quando o System 5 vira produto, o cara não recebe mais o código-fonte. Significava, como ele não recebe mais o código-fonte, você interrompeu a polinização entre as coisas. O que significava que, sim, num extremo você teria fragmentação e incompatibilidade, porque não havia nenhuma garantia de que patches para BSDs, ou sei lá, ou Pro Version 7, etc e tal, fossem em algum momento ser incorporadas à distribuição oficial do Unix da AT&T. E como uma forma de reação, o Richard Stallman fundou o projeto GNU para fazer um Unix livre sem influência da AT&T, que até hoje não consegue fazer um kernel.
Mas não tem problema, fizeram pra ele. Não conseguiu nesses últimos 40 anos e tem mais dúvidas para conseguir nos próximos 400. Tá na versão 0.9 já faz quase uma década e hoje é aniversário do anúncio original, do Herd, no caso, do kernel. Enfim, né? A gente fica velho e começa a ficar mais cínico das coisas. Né? As coisas, quando não tem que funcionar, não vão funcionar, por mais que você se esforce para que faça funcionar. Mas enfim, esse não é um podcast sobre o cinismo da meia-idade. Esse não é um podcast cinismo da meia-idade. Do nascimento mesmo, da origem lá, da gênese do GNU, é interessante também perceber que o Stallman decidiu usar o Unix como base, até colocou na sigla, né, GNU is not Unix, mas ele mesmo nunca tinha usado o Unix. Ele achava que o Unix era bom por causa, assim, de ouvir falar e da base teórica que sustentava o Unix. A experiência dele era com outras arquiteturas, que é mais uma razão aí para valorizarmos o Unix, né? E eu acho que ele se inspirou também nesse movimento de polinização cruzada que tinha entre os vários detentores do código-fonte. Fala assim, eu acho que essa cultura já se mostrou viável, ela existe, ela acontece, e esse tipo de cultura de colaboração entre os desenvolvedores pode ser interessante para fazer isso. Então ele foi para uma arquitetura que fosse familiar a esses desenvolvedores que bebiam, né, dessa... Era o status quo no meio acadêmico por 20, 30 anos. E o objetivo dele era preservar esse status quo e basicamente conseguiu, né? Software livre open source, o modo, né, de agir, de trocar informações existe basicamente por causa disso. Sim. E era nesses termos, embora não juridicamente, que operava essa troca toda de patches entre grupos de usuários, universidades e a própria Bell, num sentido único nesse caso. E que o System 5 cortou. Cortou. O System 5 cortou. Por outro lado, empresas puderam finalmente oferecer versões comerciais do Unix a partir da AT&T. Então, começaram a haver portes oficiais fora de DEC e IBM. E, por outro lado, outras usaram como base o BSD, que ainda estava livremente disponível. Por exemplo, o primeiro grande caso talvez seja o da Sun Microsystems. Foi fundada por, entre outras pessoas, o Bill Joy, que depois fez um monte de outras coisas na vida. O Sun OS, que era o primeiro sistema operacional para máquinas Sun, ele era quase que o filho predileto do mundo BSD. Sun, né, era a época clássica das primeiras. E se eu não estou enganado, nessa primeira versão para Motorola 68000. Antes de virar Spark. Fazer o Spark. E qual é o problema disso? O novo modelo de licenciamento do Unix não era mais vantajoso para muita gente. Era muito caro para o meio acadêmico, era muito caro para empresas menores, o que significava que para esse público era mais fácil continuar desenvolvendo a partir do BSD do que a partir do System 3 e do System 5. Eu trabalhei com uma máquina muito estranha que usava o Unix da TT. Era o System 5 4. Se não, era uma máquina da Unisys. Ela usava 2 processadores 486 em processamento paralelo. Isso foi por volta de 1994, 95. Parecia um frigobar, a máquina. Tinha rodinha, inclusive. Era quase cúbica, do tamanho mesmo do frigobar. E tinha uma unidade de fita para você instalar software e dar boot por ela. Eu tive um gabinete de servidor de casa assim, parecia um frigobar. Que horror. Eu não me lembro da arquitetura da fita, mas ela era mais ou menos do tamanho de uma fita VHS, talvez um pouco menor, máquina da Unisys. Construído com que isso que eu falei, tem informação suficiente para identificar a máquina. Então, se alguém aí quiser correr atrás do que raios era aquilo, A própria Dell chegou a ter o Unix System 5 também. A Dell e Unix. Voltando à questão da polinização, muita coisa continuou saindo do BSD e indo pro Unix. O C-Shell, quase que o pai de todos, hoje em dia. O controle de jobs, que era uma noção que veio do BSD pro Unix, né? Agora podemos dizer que existe uma coisa chamada Unix. E, claro, a pilha TCP/IP, que com alguma... Sockets. Porque o TCP já existia, não foi inventado pelo BSD, mas o que o BSD inventou foi a API Sockets. Se eu me lembro bem, o primeiro BSD a ter o TCP/IP implementado foi o 4BSD, o 4.1, foi um dos dois. Porque eu lembro um tempo atrás, eu li um artigo, o cara falou assim, qual é o software mais importante da história da humanidade? E o autor defendia que era o 4BSD, ou 4.1, porque nele veio o TCP/IP implementado a primeira vez. Implementado em quase todos os sistemas operacionais atualmente. Inclusive, quem quis fazer do zero desistiu e acabou pegando esse código. E ganha um doce que é adivinhar o nome do autor da pilha, no BSD, Bill Joy.
Joy. Ah, só tinha ele. Só tinha ele, né? Tinha que chamar o BSD, tinha que virar Joy. BSJ. O B de Bill Joy, né? Joy X. Quando eu fiz estágio na Telesp, o jovem Oswaldo fazia estágio na Telesp, eu vim na Burro, e aí uma vez estava muito lento lá o sistema, e a minha supervisora, a mulher que trabalhava comigo lá, falou assim, ó, desce lá, fala com o Cisa de mim que tá lento. Aí eu desci lá, assim, eu falei assim, ó, tá lento. Aí ele falou assim, não, é que eu tô fazendo uma manutenção aqui, vai ficar lento durante o dia. Enquanto a gente estiver usando essa microserial, vai ser assim. Quando a gente passar para aquilo, e mostrou um adesivão da IBM enorme colado na porta dele, assim, escrito assim, interoperabilidade, TCP/IP. Era uma propaganda de uma nova tecnologia que a IBM estava lançando no Brasil. Era um... Ele falou assim, quando a gente tiver isso daqui, esses problemas de lentidão vão se acabar. E eu acreditei, eu era jovem, né? Aliás, nos mainframes, a pizza TP roda numa máquina virtual, só ela. Tá certo, é bom. É bom, seguro. Deixa lá. Olá, eu sou o Robson França, entusiasta do site Morote, e você está na Retrópolis. Seja bem-vindo.